Bem-vindos ao novo episódio do Bandeira Amarela, o vosso podcast preferido de Fórmula 1. Tem mais algum, por acaso? Acho que não, é muito provável que não haja mais nenhum. Este episódio vamos falar do Grande Prémio da Austrália, sobretudo. Diz olá às pessoas. Olá às pessoas. Eu disse bem-vindos. Disse bem-vindos. Nem te apresentas. Acho que é suficiente. Eu sou o João Leite, comigo está o Diogo Cunha. Olá. Diogo, começamos o fim de semana um bocado mal. Sim. Com a perda do Charlie Whiting. Exatamente, acho que ninguém queria começar a época desta maneira. O Charlie era uma pessoa ligada à Fórmula 1 há muitos anos e uma figura central no paddock. E de certeza que todos sentiram essa perda de uma forma bastante forte, ainda por cima da maneira como foi, quase em cima da corrida, de uma forma completamente imprevisível, e não vai ser fácil de substituir. Sim, dizia Sebastian Vettel que fazia a caminhada pelo circuito no dia anterior e obviamente ninguém estava à espera. Fazia a caminhada com ele, exato. Ninguém estava à espera. No entanto, deixa-nos o legado da segurança, que foi responsável por várias melhorias na segurança da Fórmula 1. E o choro também. E o choro, exatamente. Falávamos do choro a semana passada e quem levava com o choro era o Charlie Whiting. Aliás, já se notou esta semana, com a ausência do Charlie, que os pilotos se calhar ficaram sem saber a quem haviam de chorar e não se ouviram tantos protestos via rádio. Exatamente. De qualquer das formas, podemos agradecer ao Charlie Whiting por tecnologias como o Halo e como as estruturas de impacto, e que certamente, desde a morte da Ayrton Senna, que não voltamos a ter um acidente tão grave nesse sentido. Tivemos a perda de Jules Bianchi, claro, mas circunstâncias especiais. Pois, porque gruas no circuito se calhar não são uma boa ideia. Não dá lá muito jeito. Se calhar avançamos, até porque Só uma nota ainda, o Charlie era um dos últimos da velha guarda, que incluía o Dr. Sid Watkins, também já faleceu recentemente. Sim. E o velho indestrutível, o Bernie Ecclestone, com quem ele trabalhou na Brabham, que foi seu chefe na Brabham e que levou depois para a estrutura diretiva da Fórmula 1, mas eu estou convencido que o apocalipse vem e vai e o Bernie fica. Sim, com mais baratas, o Bernie Ecclestone. Ele deve ter um pacto com o diabo. Certamente, ele deve ter vendido aquela alma a alguém, se foi ao diabo ou de quem seja, não sei, mas já recomprou e já vendeu outra vez. Sim, ele para fazer negócio do melhor, isso é verdade. Exatamente. Bem, se calhar avançamos então. Sim, até porque é apenas um pequeno comentário dado à nossa insignificância, mas pronto, fica aqui. E o episódio também se chama Charlie. É bonito. Uma pequena homenagem do Bandeira Amarela. Avançando ainda para o pré-Grande Prémio da Austrália, duas pequenas novidades em relação àquilo que vão ser os regulamentos técnicos. A Fórmula 1 diz que até ao final do mês vamos ter esses regulamentos. Parece-te bem? Para mim parece-me bem, qualquer coisa que seja baralhar e dar de novo, que acho que faz falta. Acho que a Fórmula 1 sempre se caracterizou pela mudança ao longo dos anos e os regulamentos atuais já vão ter uns aninhos em cima. Eu acho que o perigo de se manter os mesmos regulamentos muitos anos é que eventualmente alguém acaba por dominar esses regulamentos e pode tornar-se uma força dominadora, embora da última vez que se baralhou e deu de novo a Mercedes continuou a dominar. Exato. Mas aconteceu mesmo durante a era da Ferrari, também mudaram 2 ou 3 vezes os regulamentos de forma profunda e a escuderia continuou a dominar. Até ao caso ia chamar Ronaldo, mas é quase o Ronaldo da Fórmula 1 do Schumacher. Sim. Nesta altura os 2 fãs irados que nos ouvem já estão a mandar um e-mail indignados por trazer os jogadores da bola para aqui. Primeira e última vez, não volta a acontecer. Não. Mas o domínio do Schumacher também termina com a ascensão do Alonso, que se calhar não vale a pena estarmos aqui agora a falar. Não vamos falar de pilotos retirados, acho que não vale a pena. Exceto no final do episódio. Exato. Bem, talvez seja uma oportunidade para a Williams. Eles precisam de se focar para 2021, porque 2019 parece que é para esquecer e 2020 se calhar 2020 provavelmente também. Haverá também, em princípio, ou segundo dizia Chase Carey, há alguns interessados para novas equipas.
Mas vamos ver e vamos ter cuidado, porque das outras vezes que houve novas equipas, muito bem. correu extremamente bem e elas já não existem. Por isso. Tiveram há uns anos, por exemplo, a possibilidade da Lola, na altura, um construtor com história, que tinha know-how, que tinha meios para concretizar uma entrada na Fórmula 1, mas optaram pelas muito mais experientes Hispania ou Virgin Racing. Sim, a Espanha que nem sequer tinha capacidade de testar os carros de forma física, e o primeiro carro foi feito todo de forma virtual através de simulação computacional. Que correu muito bem, como correu bastante bem, sim, exatamente. Exatamente. Ainda a propósito de alterações nos regulamentos, na Austrália vimos a estreia de uma novidade, que passaram a atribuir um ponto pela volta mais rápida. Como todas as alterações bem feitas, foi introduzida em cima do joelho e foi decidida na semana antes da época iniciar. E então, a partir deste ano, o autor da volta mais rápida, desde que se classifique nos 10 primeiros lugares, será presenteado com um ponto pela volta mais rápida. Acabou de ser mais ou menos interessante até. Sim, sempre anima um bocado o final da corrida. Não deixa de ser uma daquelas decisões que a Fórmula 1 já nos habituou do lembrei-me disto enquanto estava na casa de banho. Exatamente. Que tal introduzirmos? Já estamos habituados também. Exatamente. Já agora referi que não é uma novidade absoluta na Fórmula 1, que já nos anos 50 era atribuída um ponto ao autor da volta mais rápida e em tempos ao autor da pole também. Sim. A justificação da Liberty para não ser atribuídos pontos à qualificação, e tem algum sentido a meu ver, foi que não querem correr o risco de que um campeonato se possa decidir no sábado. Ou seja, em situações em que basta um piloto ganhar um ponto, poderia conquistar esse ponto já no sábado e a corrida perderia todo o interesse. O que tem algum sentido. Tem a sua lógica, sim. Todas as subscrições da Fórmula 1 TV Pro iam ser canceladas naquele sábado. O que não se perdia nada, já agora. Diga-se como alguém que viu a corrida no F1 TV, e antes de irmos à corrida propriamente dita, já agora falámos, não sei para onde é que viste, se foi pela F1 TV. Sim, pela F1 TV também. Pronto, foi uma aventura, consegui ver a corrida, porque Android TV e Apple TV são tecnologias muito avançadas para os senhores da Fórmula 1. Exatamente. Apesar daquilo se chamar F1 TV Pro. Exatamente. Ficámos pelos dispositivos móveis convencionais. Resultado, temos que andar com manobras para conseguir instalar numa box da Android TV, por exemplo. Sim. Andar a carregar ao calhas nos botões, até conseguir ter finalmente a imagem, a transmissão a funcionar normalmente. No meio disto tudo também é giro que na qualificação tive que insistir 3 vezes para conseguir ver a qualificação, porque a primeira vez que liguei a aplicação dizia-me que não estava ligada à internet, que era mentira. A segunda vez ficou um ecrã em branco quando carreguei, e da terceira também, e à quarta tentativa finalmente tive direito a ver a qualificação. Tal qual os motores da Honda, então. Exatamente, só a quarta é que chegaram lá. Eu vi também no F1 TV Pro, o conselho que posso dar é que vejam no computador, e se quiserem passar a imagem para uma televisão, um cabo HDMI é a melhor forma, porque as aplicações estão a funcionar muito mal, tanto no telemóvel, tablet, televisão não existe, por isso aí não se tem que preocupar que não funciona mal, não existe. Exato. Não funciona mal. Mas esperemos que melhore, também não é extremamente caro e é uma forma boa de ver as corridas desde que funcione, porque se é para ter uma aplicação, entendo que é para as pessoas verem quando não estão em casa. Exatamente. E com isto já vamos com quase 10 minutos e se calhar falávamos um bocadinho do Grande Prémio da Austrália. Se calhar falamos do Grande Prémio da Austrália, que é por isso que aqui estamos. A semana passada também falámos do DTM por algum motivo que hoje estamos para perceber. E estávamos a falar nele outra vez. Na pré-corrida, digamos assim, como já era de esperar, a Mercedes, os underdogs, não estávamos nada à espera que eles dominassem tudo. Sim, um choque completamente. Ninguém esperava ver a Mercedes na frente. Nem o Toto ficou surpreendidíssimo, pelo menos pelo que ele disse. O que nos surpreendeu, ou de certa forma nos surpreendeu, é que sabíamos que a Williams estava mal, mas não estávamos à espera que estivesse assim tão mal. E depois na corrida ainda viemos a saber mais coisas que nos dizem o quão mal está a Williams, e isso não são boas notícias para a Fórmula 1. Por este andar ainda vamos acabar o campeonato com 9 equipas e perdemos uma das equipas mais históricas do pelotão. Sem dúvida. E comparar, por exemplo, com a corrente ponto, com a Racing Strolling Racing. Exatamente, que
não fez um teste por aí além, mas depois apresenta na Austrália um carro completamente novo do que aquilo que tinham. Sim, eu não esperava tanto da corrente ponto, que nos treinos da pré-época não mostraram nada por aí além, claro que valem o que valem, mas apresentaram-se muito competitivos na Austrália, tal como a AS, aliás. A AS também, já sabemos que eles têm feito temporadas bastante sólidas, mas esperava que eles talvez tivessem ficado um pouco atrás da Alfa Romeo e da Sauber e da Renault, mas mostraram-se extremamente competitivos na Austrália, exceto no capítulo de apertar rodas. Sim, como já é o costume na Austrália, não sei se é deles estarem ao contrário ou deixarem. Eu acho que sim, eu acho que tem qualquer que coisa a ver com isso, que eles pensam como estão do outro lado do globo, tem que apertar para o outro lado, se calhar é alguma coisa assim. Mas se calhar já... Falávamos há pouco das novas equipas ou das potenciais novas equipas. Se alguém quer entrar no Fórmula 1, por favor, que olhe para a AS e siga um modelo parecido, pelo menos, porque de facto é o único que funciona. Exceto no domínio de apertar rodas. Exceto no domínio de apertar rodas, mas parece ser o único que funciona e que tem 2 carros sempre a correr e sem problemas ou sem problemas financeiros, que normalmente é o que depois acaba com estas equipas. Exato, também ter uma empresa que não sabe o que fazer ao dinheiro por trás ajuda normalmente. Sim. Por isso, se querem entrar na Fórmula 1, arranjem uma empresa que não tenha o que fazer ao dinheiro e depois vão para lá. Exatamente. Ou podem sempre ir para lá lavar dinheiro 2 ou 3 anos e depois acabam. E se precisarem de 2 gestores... Exato, nós estamos aqui e sobramos um bocado de tempo. Exatamente. Avançando para a corrida? Não, ou queres falar mais alguma coisa? Só uma última nota ainda sobre a qualificação. McLaren, nós a semana passada tínhamos falado da última vez que um espanhol firmado correu contra um rookie inglês e tivemos uma sensação de déjà vu este fim de semana. Exatamente, logo na primeira qualificação do ano tivemos o Sainz a ficar pela Q1 com o Lando Norris a ir à Q3. O Sainz, não sei se apanhando os as do pai arranja logo uma desculpa, por isso está tudo bem, tudo tranquilo. No Bahrein supostamente foi um problema com o Kubica à frente dele. Com o Kubica, sim. Eu vi o Kubica a Ferrari, eu não vi o Sainz. Acredito que tenha prejudicado, não sei se depois houve bandeiras amarelas, mas não sei se poderá eventualmente ter danificado assim tanto a volta do Sainz ou não, mas o que é certo é que o Norris acabou na Q3. Exatamente, e ainda a propósito de surpresas na qualificação, tivemos a qualificação do Gasly, que se deveu em grande parte à incompetência da Red Bull. Sim. Que com a pista a ficar mais rápida, a evoluir muito rapidamente, não o mandaram de novo para a pista para fazer uma volta e, resultado, o Gasly acabou por ficar pela Q3. Pela Q1. Essa. Sim, demasiado otimismo da Red Bull naquela altura, custou-lhes caro. Assim se aprende, digo eu, mas bem, a Red Bull já não devia cometer estes erros e até nem é muito normal da Red Bull. Exceto quando estamos a falar do Ricciardo no Mónaco. Sim, mas isso são coisas que acontecem. De vez em quando esquecemos das chaves do carro e vou embora e eles esquecem dos pneus para o carro. Pode acontecer aos melhores. Quem nunca? Exatamente. Avançando então para a corrida. Vamos começar pelo óbvio. Valtteri Bottas, fenomenal. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isto. O Bottas esteve absolutamente dominador na corrida. Há mais de 2 anos que não havia uma diferença tão grande entre primeiro e segundo. E estamos a falar de Bottas mais uma vez, não é do Hamilton. Mas eu acho que a principal diferença aqui e a grande evolução do Bottas em relação ao ano passado foi a barba. O Bottas apareceu de visual renovado e eu acho que ele deve ter feito um retiro com lenhadores no norte na Finlândia e apareceu aqui com força redobrada sim. E fez um homem com pelo na venta, como se costuma dizer. Exatamente, fez uma corrida absolutamente imaculada e ainda teve tempo para desobedecer às ordens da Mercedes a poucas voltas do fim, ao ir atrás do ponto extra da volta mais rápida contra as indicações da sua própria equipa. E conseguiu a volta mais rápida. E conseguiu, exatamente, a título de campeão. Bottas neste momento tem 26 pontos, não possível de 26. Exatamente, ele disse que queria sair dali com 26 pontos e saiu. E o Toto depois passou-lhe a birra. Exatamente. Quem não parece não ter gostado muito foi o Hamilton, mas acho que já se estava à espera caso ele perdesse. Não reagiu propriamente bem, mas
acho que é a primeira corrida e algumas circunstâncias passam-se sempre na Austrália, por isso sim, a Austrália é um circuito atípico, citadino. As equipas, ainda a primeira prova de campeonato, as equipas ainda estão a testar muita coisa, sobretudo se forem a Williams, por isso muitas coisas ainda podem mudar até às próximas corridas, sobretudo a partir da fase europeia do calendário. Sim, a partir daí é que se começa a ver o verdadeiro potencial de desenvolvimento das equipas e vamos ter uma ideia mais fidedigna de onde se posicionam. A Ferrari, a meu ver, voltou a ser Ferrari na estratégia. Como sempre. Como sempre. Quanto a mim, mandaram parar o Vettel demasiado cedo. Ainda assim, a Mercedes foi um bocado à engenha e foi atrás, mandou parar o Hamilton, que ajudou, sem tirar mérito à corrida de Bottas, mas ajudou um pouco na diferença. Exatamente. O Hamilton e o Vettel a pararem muito cedo, depois tiveram que desgastar demasiado os pneus na fase final da corrida. E isso custou-lhes tempo. Sim, já parece que já soam os alarmes em Maranello, mas acho que também não faz sentido depois de uma corrida, principalmente uma corrida na Austrália, em que temos o Charles Leclerc que teve um primeiro stint um bocadinho mau, teve até um erro e perdeu algum tempo tanto para o Vettel como para o Max Verstappen. Depois temos o Vettel a parar muito cedo e a estar muito tempo atrás do Hamilton, a desgastar pneu e depois a parte final da corrida completamente para esquecer. E é a primeira corrida que eles fazem na Austrália sem o Kimi Raikkonen, e o Kimi Raikkonen, por muita velocidade que tenha perdido ao longo dos anos, é que é um mestre do setup e a afinar o carro, e isso ninguém o pode negar. E viu-se ainda este fim de semana. Ele fez um bom resultado com a Sauber, com a Alfa Romeo, exatamente. Por falar em Sauber, não Alfa Romeo, reparei na Austrália que o carro este ano diz uma coisa só da Alfa Romeo. O carro, a equipa que este ano é só Alfa Romeo. Reparei que diz uma coisa que não dizia o ano passado. Qual é? Sauber. Ok. Ou seja, agora que não é Sauber, diz Sauber. Exatamente, agora tem sido lá um bonito autocolante a dizer Sauber Engineering. E ainda temos a bandeira da Suíça? Ainda temos a bandeira da Suíça. Mas são italianos. Sim, mas são italianos. Não é Alfa Romeo? Ou é Alfa Romeo? Não, a empresa é Sauber. Ok. E o carro é um C qualquer coisa. Ok. Percebi. Ok, mas é Alfa Romeo. Ok, Alfa Romeo. Okay. Alfa Romeo. Mas falava eu do Kimi, que teve mais uma vez um grande desempenho. Eu fico com a sensação, como acontece muitas vezes com o Kimi, que ele podia ter conseguido mais qualquer coisa, mas o gajo vai para ali como se estivesse a dar um passeio no domingo. E epá, olha, anda aqui e tal. Chega a uma certa altura em que ele mete o braço de fora. Exatamente. É para onde me levarem. Exato, acabou, pronto, calha bem, agora vamos tomar qualquer coisa fresca e daqui a 15 dias há mais. Exatamente. Voltando ainda um bocadinho à Ferrari, eles que tinham espaço mais do que suficiente até para parar Charles Leclerc e Vettel e atacar à volta mais rápida, e tampouco tiveram essa visão. Exato, de o fazer. O Leclerc tinha um espaço de quase 30 segundos. Mais 30 segundos para o carro que vinha atrás, e podia perfeitamente ter metido pneus macios para atacar a volta mais rápida no final, mas alguém achou que para que um ponto. Exato. Temos muitos. Eventualmente, eu não sei se a Ferrari terá pensado, não vamos parar, porque se calhar metemos agora pneus macios e mesmo assim não fazemos a volta mais rápida e isto vai ser uma vergonha. Ainda a propósito do Leclerc, o senhor com o nome de supermercado fez uma incursão pela relva e pela terra, como falaste no início. Sim. E o carro não se passou nada, estava novo, pronto Tranquilo, para seguir. O Kvyat também fez uma manobra do género, também andou a passear pela areia. Nada, não se passa nada. O Ricciardo cheirou a relva e a asa da frente desintegrou-se. Voou. Não deve ser alérgico à relva, deve ser dos pólenes ou qualquer coisa do género, porque aquilo parecia um espirro. O carro parecia que estava a um espirro e a asa desintegrou-se completamente. Não seria grande prémio da Austrália, eu sou um australiano e eu não tivesse azar, não é? Por isso. Mas tivemos a primeira bandeira amarela da temporada. É verdade. A primeira bandeira amarela. E foi pena depois o Kubica também ter tido problemas nessa primeira volta. Perdemos aí a oportunidade de marketing, podemos ter aproveitado para 2 voltas, mas pronto, acontece. Não se pode estar em todas. Exato. Vamos aparecer em muitos grandes prémios. Exatamente. Kubica, agora por falar no Kubica e na Williams. Ele danificou a asa também com os detritos do acidente. Sim. E teve que a trocar. Sim, na primeira volta também. Exatamente, e tivemos uma situação surreal, que a Williams não tinha uma segunda asa para ele.
tiveram que reutilizar uma asa dos testes remendada. A verdade é que até custa falar da Williams, para ser sincero. Já falamos no pré-corrida e na corrida volta-se a ver a mesma coisa. O Kubica acaba a 3 voltas do líder, o Russell acaba a 2. Não há palavras para a Williams neste momento. Não. E neste momento uma das maiores dúvidas do pelotão é se o Kubica anda a perder uma volta por corrida para o Russell por já não ter manifestamente andamento para a Fórmula 1, ou se isso se deve também a andar com o carro com as peças coladas com cuspo, que pode prejudicar, não ajuda normalmente, embora seja aerodinâmico e tal, mas não ajuda muito ao andamento. Esperemos que estas 2 primeiras corridas, ou eventualmente 3, a Williams tenha que recuperar tempo de não ter estado na primeira semana de testes, ou ter estado muito pouco, e que depois pelo menos que se aproxime ao penúltimo, porque senão é que parecem a Manor. Mas é mau. É que é de facto incrível. Mas bom, vamos avançando para notícias um bocadinho melhores. A Honda tem o primeiro pódio desde 2008. Com um Barrichello na altura ainda, e com um carro com uma fotografia da Terra colada de lado. Exatamente. Isto depois de um ano, em 2007, em que a Honda se tinha arrastado pelo fundo do pelotão, com um carro ainda mais feio. Exato, sim. E recuperaram muito bem para 2008. Voltaram a tornar-se competitivos, andando na metade da frente do pelotão, e conseguiram esse pódio no Grande Prémio do Canadá, salvo erro, que viria a ser então o último até este fim de semana. Max Verstappen, exatamente. O Red Bull no pódio, depois de ultrapassar o Vettel em pista. Exatamente, e sempre com um desempenho muito consistente ao longo do fim de semana, muito rápido. Sim. O Verstappen parece mais maduro, é a primeira corrida, vamos ver como é que ele. Exato, ele já começa a ter barba e tudo. Sim, já tem que ir a cortar, já não. Exato, já começa a. Que olhe para o Bottas. Exatamente, agora o caminho é deixá-la crescer e começar a atacar as vitórias. O Gasly, que é o companheiro de equipa do Verstappen, cabe aqui um pouco, para mim, na minha opinião, cabe aqui um pouco no tipo de performance que também teve o Leclerc, assim um pouco hesitante, mas eles não são rookies, mas é a primeira corrida em que lhes dizem, olha, tens que ganhar, e acredito que será sempre difícil. Pronto, uma palavra também para a McLaren, mais uma vez, falámos já há pouco do desempenho na qualificação, agora em corrida. O Lando teve uma prova muito boa, muito consistente, que acabou por ser prejudicada pelo Giovinazzi, que a certa altura serviu de tampão para meio pelotão. Exatamente. Ele teve uma corrida modesta, mas passou metade do tempo a servir de barreira para o Kimi poder andar a passear. Sim. E o Sainz, se calhar enganou-se e montou uma unidade Honda das antigas, que ao fim de meia dúzia de voltas tinha o carro novamente em chamas. Quem aproveitou a situação do Giovinazzi, e a meu ver muito bem, foi eu ia dizer Force India, mas é a Racing Point. Leu muito bem a situação, deixou o Stroll ficar em pista e o Stroll acaba em nono lugar. Uma boa corrida do Stroll. Não, nós cortamos nas pessoas, mas cortamos na brincadeira, atenção. Tem dias. Ele comprou a equipa, mas pelo menos já pontuou. O Pérez não conseguiu passar o Giovinazzi e ficou fora dos pontos. Nós também organizámos um campeonato de karting e nem assim ganhamos aos outros. Sim, podíamos acabar com a gasolina. Exatamente, assim, pôr pregos nos pneus, qualquer coisa. Exatamente. Achas que depois deste fim de semana temos os mídia britânicos a dizer que a Ferrari continua a ser favorita, ou será que vão mudar de ideias? Ainda vão dizer que vai ser a Red Bull a favorita. Como viram que o carro está competitivo, já não pode ser a Mercedes. Okay. A Honda, afinal, que é um bom motor. Passado este ano vai ser um bom motor. O Helmut Marko hoje dizia que a unidade motriz é a melhor parte do carro este ano. É um toquezinho, um comentário que se calhar o Adrian Newey não vai gostar. Se calhar não. Então, pôr o homem em causa. Isto não será que vai reagir e ganham no Bahrein? Não percam o próximo episódio. Uma palavra para os 3 rookies. Já falámos um pouco do Norris, um pouco do Russell. Sim, gostei do desempenho do Albon também. Embora o companheiro dele, o Kvyat, tenha feito uma corrida bastante boa também, muito competente, à parte do erro, mas de uma maneira já foi uma boa corrida, muito consistente. Albon também teve em bom plano, pelo menos pareceu mais próximo do Kvyat do que vimos o ano passado. O Hartley em relação ao
ao Gasly. Ao Gasly, sim. Exatamente. Mais uma vez... Bem, ao menos o Magnussen já conseguiu chegar ao final com as 4 rodas presas ao carro. Sim, e foi o melhor do resto, não é? Exatamente. Excelente 6º lugar. Sim, exatamente. Pena que no Grosjean. E a mesma roda ainda por cima, frente esquerda. Frente esquerda deve ser... Será o mesmo mecânico? Se calhar é. Acredito que já o tenham... Ou se não o mandaram embora o ano passado. Se calhar. Ao menos este ano podia ter estado a desapertar a roda. Não sei. Enganaram-se outra vez. Esperemos que não volte a acontecer. Aliás, o ano passado aconteceu na Austrália e depois não aconteceu mais nenhuma vez. E este ano acredito que seja igual, até porque agora passamos para o outro lado do hemisfério e eles já não têm problemas. Exatamente, próxima corrida no Bahrein no fim de semana de 29 e 30 de março. Exatamente. Lançamos a nossa rúbrica em que damos... atribuímos as bandeiras. Damos uma bandeirada aos melhores e aos piores da corrida. Aos piores. Temos a bandeira vermelha. A bandeira amarela, curiosamente, não é a melhor. Mas devia. Vamos propor isso. Já não é o Charlie White. Já não é o Charlie White, é pena. Ainda não nos disseram para quem é que temos que endereçar a sugestão agora, mas... Acho que houve um diretor temporário. Pois deve ter havido algum interino nesta corrida e será nomeado alguém em permanência. Sim, acredito que sim. Temos então a bandeira vermelha, a bandeira amarela e a bandeira verde. O pior, o que passou pelas sombras, digamos assim, e o melhor, fim de semana, o destaque do fim de semana. Queres começar ou queres começar eu? Posso começar. Dou a minha bandeira vermelha ao Gasly, que com um carro que terminou no pódio, um Red Bull, sim. Andou sempre fora dela o fim de semana todo. Ok, a equipa ajudou na qualificação, mas em corrida esperava-se muito mais. Mesmo tendo em conta que Melbourne é um circuito complicado de ultrapassar, esperava-se que pelo menos fosse aos pontos. Exato. Com um Verstappen a terminar em terceiro. Minha bandeira amarela vai para o Sainz. Não, podia ter sido pior, mas não deixou de ser amplamente batido pelo colega rookie na qualificação. Em corrida também não estava ainda a fazer nada de especial, mas a verdade é que acabou por ter pouco tempo para se mostrar. Exatamente, desistiu cedo por problemas no motor e por isso escapa-se apenas com uma bandeira amarela. E a bandeira verde vai para o Bottas, com uma corrida fantástica, dominou a corrida toda, foi atrás do ponto da volta mais rápida. E para quem era dado como morto, nós próprios aqui questionámos a semana passada, exatamente, merece então o meu destaque. E eu dei a bandeira vermelha ao Giovinazzi. Acho que o Giovinazzi na qualificação não esteve bem, na corrida também não teve ritmo e depois acabou por ser utilizado como uma ferramenta da equipa para ajudar o Kimi Raikkonen. Teve em modo tampão. Exatamente, em modo tampão para o Kimi Raikkonen. A verdade é que ajudou e acho que foi o único positivo que se pode tirar da corrida de Giovinazzi, que depois acabou só à frente dos Williams. A bandeira amarela... Em último dos Fórmula 1, portanto. Em último dos Fórmula 1. A bandeira amarela vou dar ao Gasly. Acho que a Austrália é um circuito atípico, é muito difícil de ultrapassar. E acho que aquele otimismo da Red Bull acabou por comprometer o Gasly completamente. Ele não tem muita experiência no carro. Acho que posso-lhe dar uma benesse este fim de semana. Esta vez passa impune. Esperemos que depois agora no próximo, no Bahrein, já consiga mostrar um pouco mais e eventualmente até pressionar o Max Verstappen. A minha bandeira verde dei ao Hülkenberg. A Hülkenberg teve anónimo o fim de semana completo, mas se formos ver com cuidado, acho que teve um bom fim de semana. Primeiro qualificou-se à frente do Daniel Ricciardo. Exatamente, que é um favorito a levar a Renault de volta às vitórias. Exatamente. Só por si já diz muito do desempenho dele. Exatamente. E depois na corrida, ele que se qualificou em 11º, aliás, a Renault não teve nada bem no sábado, e ele consegue pôr o carro em 11º à frente do Ricciardo, e depois na corrida recupera para a 7ª posição. E ele fez o ano passado corridas muito semelhantes a estas, em que ele parece que está anónimo e depois aparece ali à frente sem ninguém dar conta. Verdade, tanto parece que está anónimo que falámos da corrida toda sem o referir. Exatamente. Mas a verdade é que acabou por ter um desempenho muito bom. Ficou logo, não foi o primeiro dos últimos, que esse lugar ficou para o Haas com 4 rodas. Exatamente. Mas esteve ali logo a seguir. E o Hülkenberg é um bocado isso, é discreto, é rápido, é consistente, não vai aos pódios. É a única coisa. Exatamente, se tivesse havido um cataclismo e tivessem desistido
dos 6 primeiros, o Hülkenberg ia ter um problema qualquer, ia ter um furo, ia cometer um erro e não ia ao pódio. Assim acaba por fazer uma corrida muito, muito sólida. Sim. E para todos os efeitos ganha este primeiro round ao colega de equipa. Ao colega de equipa, sim. E aliás, se formos ver, é uma pena que as televisões não mostrem tanto esta batalha no meio campo, se chamamos assim, porque é incrível a proximidade de todos eles. E o Hülkenberg o ano passado colocou a Renault em quarto lugar com muitas corridas assim, e acho que vamos poder ver mais corridas assim esta época. Exato, acho que vamos ter um meio da tabela muito interessante com Renault, Alfa Romeo, não Sauber, Haas, Force Stroll a discutirem, e talvez a Toro Rosso pontualmente, embora acho que possa ser o elo mais fraco aqui, sim, a discutirem o lugar de melhor das outras, com a Williams a calendários lá atrás. Sim, a Williams tem que atirar uma corda ao próximo que vai à frente e ir a rastro, porque senão é impossível. Desconfio que vamos ter a Mercedes a dominar, mais uma vez, é um palpite que eu tenho aqui. já mudei um pouco a minha opinião em relação à semana passada. E só temos uma está gravado. Exatamente, eu posso mudar de opinião. Só 10 pessoas ouviram, mas está gravado, vais pagar um jantar. Posso mudar de opinião todas as semanas que ninguém ouve. Exato. E a Ferrari e a Red Bull acho que vão ter uma luta interessante se o motor Honda se mostrar realmente fiável. Sim, eu espero ainda um ressurgimento da Ferrari nas próximas corridas. Acho que pode vir a acontecer. Há sempre uma estratégia para estragar tudo. Exato, isso também é verdade. Vamos esperar pelo Bahrein, ver se a Ferrari atina, pelo menos com o setup do carro, porque o Vettel queixou-se também disso. E o Kimi tem que ser esquecido, apesar de... Fazia-lhes muito junto. Exatamente. Vamos deixar de palhaçadas e vamos para fora do circo. Exatamente. É hora, as pessoas já estão a ficar fartas e já estão a desligar. Sim, como do costume. A estereofonia. Tivemos 4 portugueses este fim de semana, todos eles em categorias de resistência. 2 deles no WEC e outro... Queres falar de quem ganhou essa corrida no WEC? O WEC foi ganho por um piloto que nós tínhamos dito no início que não íamos falar porque está retirado, mas foi o Fernando Alonso. Ganhou... Pensei que era o Buemi, o Nakajima. Acho que faz equipa com ele. Nunca percebi, são 3 lugares que vão naquele carro. Eles vão à conversa. Vai um atrás assim com a cabeça no meio dos bancos. É como nos caminhões de tiro, e depois um vai dormir para trás e depois o outro vai conduzir. É mais ou menos assim que funciona. Ok. E tivemos então 4 pilotos portugueses, 2 na WEC e outros 2 na IMSA, a International Motorsports Association. Nos Estados Unidos. É engraçado esta questão dos Estados Unidos, que a indicar celebram campeão do mundo, mas eles só correm lá. Repara, e a IMSA é International, mas eles também só correm praticamente lá. No beisebol, e saindo agora um bocado para fora dos motores, eles todos os anos disputam as World Series. Ok, faz sentido. Eles acham que são o mundo, por isso faz sentido. Exatamente. O Félix da Costa, que acabou a corrida da sua categoria no 7º lugar, ele até chegou a liderar algumas voltas, salvo erro. E depois tivemos o Pedro Lamy, que teve um azar. O padrinho teve um azar e ficou em último, sim, exatamente. Ficou em último, mas chegou a rodar nos lugares da frente. Sim, ele arrancou em 3º lugar, por isso estava bem qualificado. São coisas que acontecem. Lamy que deu uma entrevista ao Observador. Sim. É sempre bom de vez em quando a imprensa generalista lembrar-se que existe automobilismo. E temos portugueses a correr e tudo. Exatamente. É engraçado o Pedro Lamy porque temos que lhe perguntar. Eu gostava de um dia falar com o Pedro Lamy e perguntar o que é que ele toma, porque ele quando andava na Fórmula 1 era igual ao que é hoje em dia, e eu era um miúdo e agora parece mais velho que ele. Ele pode se juntar a nós num dos próximos episódios. Exatamente. Parece que também quer... Exatamente, e amêndoas. Parece que a Mazda também quer entrar novamente no WEC, eles que também já estão na categoria americana. Era bom voltar a ter a Mazda na resistência. É pena que eu penso que os regulamentos atuais não permitem os motores rotativos, como usaram no 787B, que faziam um som fabuloso. Mas de qualquer forma era bom voltar a vê-los em pista. Eles que têm um carro muito bonito na IMSA dos Estados Unidos, na International. Acho que não fazem parte da categoria principal, fazem parte da LMP2 ou a equivalente à LMP2 na categoria americana, mas têm um carro muito bonito e se as pessoas não viram, estas 5 pessoas que estão a ver, façam o favor de ver porque vale a pena. Desde há bocado. Sim. Os outros 2 portugueses, o Filipe Albuquerque e o João Barbosa, que já nos habituaram aos pódios e novamente um pódio. Mais um sólido P3, um 3º lugar.
Sim. A próxima é para ganhar. A próxima é para ganhar. Nós até já falamos com o Filipe Albuquerque no Instagram e ele não arranjou uma desculpa, por isso o próximo tem que ganhar. Exatamente. Não há desculpas, lá está. Próximo fim de semana temos Fórmula E na China. Sim. Exatamente. Não sei se têm as baterias preparadas para carregar lá. Exato. Não se esqueçam do adaptador para a tomada. Não se esqueçam do Fan Boost para o António Félix da Costa. Isso é muito importante. O António Félix da Costa está a lutar pelo campeonato e toda a ajuda é pouca. Exatamente. Vamos ter a indicar no Circuito das Américas. Sim, uma boa oportunidade para compararmos qual é o andamento entre um IndyCar e um carro de Fórmula 1 que já não partilhavam um circuito há muito tempo. Exato, se virem que são minimamente competitivos, a Williams até pode tentar uma troca e é uma boa ideia, pode ir um chassi emprestado e meter-lhe umas asas legais e tal. Exatamente, e está feito. Nós, assim como a Fórmula 1, a Fórmula 2 e o MotoGP, exatamente, voltamos depois de 30 de março, que é o grande prémio de Bahrein para o F1 e a F2. Exatamente, fazemos também aqui um breve resumo do MotoGP com particular atenção para o desempenho do Miguel Oliveira. Que vai estar na Argentina. E por hoje é tudo. Obrigado. Ouçam, subscrevam, façam essas coisas todas, partilhem. Exatamente. Insultem-nos se for preciso também. Vamos ficar por isso. Nós queremos convívio. Exatamente. Obrigado. E este foi o Bandeira Amarela. Exatamente. Até para a semana. Para a semana não há. Até ao próximo Grande Prémio. Até ao próximo Grande Prémio.